Vamos conversar com o vizinho europeu. Aí, se vocês se olharem aí, Alvarez e Jamil, vocês quase acenam e um enxerga o outro aí. Vamos para Genebra, para a nossa conversa diária com o Jamil Chad. E a Francisco Reis está dando que o acordo Mercosul-União Europeia saiu. É isso. Esse 2026, Jamil, cheio de novidades, hein? Bom dia para você. Bom dia, meu cara. Não é só a France Press, é a notícia que foi divulgada justamente pela União Europeia. Nós tivemos acesso justamente à declaração. Os embaixadores também confirmaram que a votação ainda está acontecendo, mas que a maioria, a quantidade de votos suficientes para formar maioria já foi atingida. Então, na prática, nós já temos o acordo sendo aprovado depois de 25 anos. Claro, não é o final da história. Ele foi aprovado na União Europeia. Agora, Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, viaja ao Paraguai e na segunda-feira assina o tratado. E depois, Felipe, para entrar em vigor, aí vai ser outra novela, porque aí precisa ser aprovado pelos parlamentos de cada um dos países. E aí, pelo menos aí 1 ou 2 anos para a implementação. Mas o importante era superar esse desafio deste momento. Por que deste momento? Porque, claro, vários países, vários governos, Itália, Hungria, Romênia, etc., muitos deles muito hesitantes, até que chegou o dia da votação, que era hoje. E na votação, sim, vários países votaram contra. França, Hungria, Irlanda, Áustria, votaram contra. Mas qual que é a regra da União Europeia? Você precisa ter pelo menos 15 países votando a favor, 15 dos 27, e esses 15 precisam representar, em termos de população, 65% da população europeia. Então, foi atingido isso com quem? Com a Itália. A Itália estava hesitante, a Itália, em dezembro, essa votação deveria ter acontecido em dezembro, ela não aconteceu porque a Itália ainda estava hesitante. Se a Itália votasse no não, aí não dava os 65% da população europeia, e aí se desmancharia o acordo. Mas a Itália resolveu, então, votar com o restante da Europa pelo acordo e finalmente temos aí essa definição. Jamil, você já anunciou aí claramente, né, já prenunciou a confusão que vão ser os próximos 2 anos, porque tem parlamentos que não vão aceitar. Como é que fica, especialmente a França, que já disse não, e se Macron saindo em 2027, não tiver votado ainda, chegando a reunião nacional ao poder de Marine Le Pen, que é uma grande possibilidade, Jordan Bardella e etc., a extrema-direita, também não vai aprovar. Como é que fica a União Europeia se tiver um acordo com o Mercosul não aprovado por uma de suas maiores potências? Complicadíssimo. Você imagina um acordo entre o Mercosul e qualquer outro lugar do mundo sem a presença do Brasil ou sem a presença da Argentina. É praticamente inviável. Agora, claro, qual é a expectativa? De que você tenha, de alguma forma, uma pressão dos outros países. Quais outros países? Principalmente a Alemanha, né, Rodrigo, que quer muito esse acordo. Vamos só também entender por que cada um é a favor, outro é contra, etc. A Alemanha vê o Mercosul como uma possibilidade de exportação, principalmente de carros, claro, os carros alemães, e máquinas e equipamentos. Então, abrir o mercado do Mercosul significa, claro, que a Alemanha vai poder competir. Para a França, ela sabe que ela não é tão competitiva nesses setores. Então, ela vê muito mais como uma ameaça. Para quem? Para os agricultores franceses, que vão basicamente ter de competir com carne, com os outros produtos sul-americanos. Então, essas são as divisões dentro da União Europeia. Olha só que curiosa essa situação. Nós temos o Mercosul super dividido atualmente. Lula sequer fala com Milei, não é verdade? Mas o Mercosul está de braços cruzados esperando a União Europeia se definir. Porque no Mercosul há um consenso. Olha que coisa curiosa. O Mercosul, que é supostamente um bloco dividido, nesse aspecto está absolutamente unido. A Europa, que é um bloco unido, nesse aspecto, como a gente está vendo, está muito indefinida. E aí vamos ver como vai ser tudo isso a partir de agora. O fato é que, só para completar, eu acho que tanto os europeus como o Mercosul precisam mandar uma cartinha de agradecimento a um personagem que garantiu, na verdade, eu diria, o fim do impasse. Donald Trump.
Por falar em Donald Trump, Jamil... Tem alguma frase que a gente possa dizer hoje sem o nome dele? Não tem, né? Bem colocado. Agora, por falar em Trump, Jamil, nós três aqui, desde sábado, né, a gente tem falado bastante desse mundo virado e tudo mais. E no sábado, nós, entre aquela avalanche de notícias e declarações que nós trouxemos aqui para o ouvinte da TMC, a gente chegou a falar de uma possível segunda onda contra a Venezuela, uma segunda onda militar contra a Venezuela. Parece que isso aí meio que foi arquivado. A gente nunca pode, né, bancar essa informação, mas parece que isso aí foi arquivado, foi guardado, varrido para baixo do tapete, pelo menos por enquanto, Jamil? Pelo menos por enquanto, Felipe, mas olha que curioso. Olha que curiosa essa declaração de Donald Trump hoje pela manhã nas redes sociais. Ele diz, olha, diante da libertação dos presos políticos e diante da grande cooperação que nós estamos tendo com o governo da Venezuela, cooperação é uma piada, né? Perdão pela expressão aqui, mas você coloca todas as suas armas viradas contra Caracas e diz que agora tem cooperação. Obviamente, eles não tinham opção ali, né? Mas ele diz o seguinte, que diante dessa cooperação, ele está desistindo de uma segunda onda de ataques. Mas, por uma questão de segurança, os navios de guerra vão permanecer onde estão, ou seja, fazendo basicamente o cerco à Venezuela. Ou seja, gente, vamos lá. Basicamente, vamos traduzir para o português aqui. Olha... Hoje, do jeito que vocês estão agindo, nós não iremos atacar. Está tudo em ordem, sigam assim. Agora, não pisem fora da linha. Porque se pisar fora da linha, só estou lembrando aqui vocês, os nossos navios de guerra, inclusive o maior porta-aviões do mundo, está nas costas da América do Sul. Eu conheço alguém que agia assim, que vocês também conhecem. Me lembra muito Dom Corleone, vocês lembram? Isso, era exatamente assim que ele tocava a máfia lá em Nova York. Olha só. E aí a gente fica falando, usando a palavra diplomacia. Né? Eu imagino que o Rodrigo também, muitos contatos entre os diplomatas, e eles estão se perguntando, né, se isso é mesmo diplomacia ou, como você bem falou, deveria estar em outra seção do dicionário.